Os desafios da humanidade para sobreviver. Texto de Elilde Brown, professora e escritora, autora dos livros E Assim Foi a Vida, com uma versão para o inglês Paths of Life e Crônicas de um Tempo Infinito. A história da humanidade, desde os seus primórdios, foi pautada por desafios avassaladores. Em alguns momentos, tivemos situações tão difíceis que, para sobreviver, foi preciso munir-se de coragem e determinação. Na Bíblia, no livro de Gênesis, há um relato de um grande dilúvio que exterminou quase toda a espécie humana e animais existentes na Terra. Noé e seus familiares e alguns animais sobreviveram numa arca e, passada a tormenta, reiniciaram um novo viver. Segundo as Escrituras sagradas, foram 40 dias e 40 noites de chuva. Conta a história que ele desembarcou no Monte Ararat, na atual Turquia. O mundo recomeçava. A peste negra na Europa entre 1347 a 1351 matou aproximadamente 200 milhões de pessoas. A gripe espanhola entre 1918 a 1920 também morreram no mundo todo 40 milhões. As grandes guerras mundiais em 1914 a 1918 e 1939 a 1945 mataram 100 milhões de seres humanos. Na China, aconteceram enchentes em 1931 com 4 milhões de mortes. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de 9,2 graus de intensidade no meio do Oceano Índico sacudiu o mundo inteiro. A força do tremor no norte de Sumatra, na Indonésia, provocou um tsunami gigantesco que foi denominado a maior tragédia do século XXI. 13 países foram atingidos e morreram mais de 230 mil pessoas. Tudo foi devidamente documentado nos meios de comunicação. 5 dias depois, os demais países do mundo comemoraram a entrada do Ano Novo, como se nada tivesse acontecido naquele lugar. Em dezembro de 2010, foi um terremoto no Haiti, no Caribe, e, segundo informações, morreram mais de 300 mil pessoas. Até hoje, o país não conseguiu superar aquela tragédia. Hoje eles vivem em extrema pobreza e muitos abandonaram o seu lugar, fugindo para outros países, inclusive para o Brasil. Dependendo do país e da família que nos traz ao mundo, viver será um desafio constante. Também não importa se nascemos ricos ou pobres, porque a vida pode sofrer transformações inesperadas. Nada neste mundo é eterno. E, ao meu ver, o importante em cada situação é encarar o nosso viver com coragem e galhardia, sem se importar com a nossa origem. Somos seres únicos e cada um tem uma solução em problemas iguais ou diferentes. Essa forma de agir poderíamos chamar de criatividade individual, principalmente quando precisamos encarar os momentos difíceis que se acercam em nossa vida. Cada ser humano pode traçar o seu caminho, ter sonhos e comandar o seu viver como melhor lhe aprouver, lembrando sempre que, para a realização dos nossos anseios, há uma longa caminhada e muitos empecilhos colocados à nossa disposição. Vivemos em um mundo desigual, onde a pobreza extrema em alguns lugares é desesperador. Sempre, durante toda a minha vida, questionei a coragem de se colocar filhos no mundo sem se ter o mínimo para oferecer a eles. Será que essas pessoas esperam um milagre? Será que elas não têm consciência de todos os percalços que enfrenta um ser humano sem uma estrutura familiar e um mínimo de situações desnecessárias a um viver decente? Por outro lado, se
se fôssemos fazer um balanço das grandes tragédias e do grande número de pessoas que morreram em desastres naturais e outros inventados pelo homem, poderíamos até pensar que essas catástrofes, segundo afirmativas, deram um tipo de equilíbrio ao planeta Terra. Mesmo assim, já se prevê que o mundo dentro de alguns anos não terá alimentos suficientes para todos. A poluição está deixando o ar irrespirável, os rios e mares poluídos, as queimadas deixando o solo infértil. Contamos com os avanços da ciência para minorar esses problemas. O pior de todas essas ponderações é uma guerra que se trava todos os dias entre os humanos. Alguns querendo acumular riquezas como se essa forma de agir lhes garantisse uma vida eterna ou um lugar no paraíso após a morte. A indiferença e o menosprezo que muitos sofrem daqueles que se sentem donos do mundo é desalentador. No meu livro, E Assim Foi a Vida, tenho dezenas de situações vividas pela personagem Lenira, onde o poder e o olhar de superioridade de alguns indivíduos deixava-a humilhada e por vezes sem rumo. Como ela foi uma criança, uma adolescente, uma mulher determinada e que acima de tudo confiava em Deus e tinha propósitos firmes para realizar os seus sonhos, ela superou tudo e saiu-se vitoriosa. Há ainda as doenças que causam sofrimentos às pessoas por anos seguidos. Aqueles que nascem com doenças congênitas e incuráveis. Em suma, os desafios da sobrevivência para muitos é, em alguns casos, algo terrível. O egoísmo, a falta de compaixão e a violência estão deixando os indivíduos despidos de sensibilidade. E a cada dia sentimos o perigo a nos rondar em seus mais amplos aspectos. Em algum momento alguém já refletiu sobre a população carcerária do mundo? Ninguém vem a este mundo para ser infeliz. As circunstâncias alheias, muitas vezes contra a vontade de muitos, os leva a ter uma vida perigosa e com sofrimentos por toda a sua existência. Olho para as janelas da minha casa e vejo telas que impedem a entrada de mosquitos. Para o coronavírus, elas perderam a utilidade. Esse perigoso inimigo entra em qualquer lugar por diversos caminhos. As grandes potências do mundo, armas nucleares suficientes para destruir o planeta Terra algumas vezes. Quantos milhões ou bilhões de dólares foram gastos na defesa de cada um? Ninguém poderia imaginar que um dia surgisse um vírus invisível, espalhado pelos 4 cantos do mundo, matando indistintamente todos ao mesmo tempo, sem nenhuma piedade. Agora temos o maior desafio para a ciência: inventar uma vacina ou remédios capazes de curar aqueles que forem atingidos por esse mal. Esperemos que tudo aconteça bem rápido, para que não sejamos dizimados por esse misterioso visitante inesperado.